Lucas, capítulo de número 24, fala sobre a última aparição de Jesus aos seus discípulos. Diz assim a palavra santa de Deus. Jesus falando e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei e nos profetas, e também nos salmos. Então abriram-lhes o entendimento para compreender a palavra original do Antigo Testamento, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, o Cordeiro de Deus, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações e em todo o mundo, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder, de unção, de graça e de muita autoridade. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Todos podem dizer, nesta bela quinta-feira, para sempre seja Deus louvado soberanamente. O programa que está chegando em seu rádio, em seu receptor, não é apenas um programa ou uma live, é mais do que isso, é um culto em seu lar. Já são 5h10, o culto já começou para o seu elevo espiritual, para adoração a Deus, para ter a luz divina sobre este dia, que é a última quinta-feira do mês de fevereiro. Este culto não é para o homem, não é para a matéria, é um culto para Deus, iniciando o dia debaixo das potentes mãos do Criador. Fique conosco, acorde a Tânia, a Tereza, a Fátima, a Crispina, acorda a Marileide, a Jocelina, a Catarina, a Andréia, a Adriana, acorda o Fábio, o Paulo, o Rogério, o Marcos, o Joel. Sabe por quê? Porque o culto já começou e vamos adorar a Deus pelo princípio, pelo meio e pelo fim. Este culto é o Bom Dia Espírito Santo. Estamos em cadeia com a Rádio Cruzeiro da Bahia, onde produzimos os nossos programas. Conectado também com a Alexia,
Estamos pela rádio A Voz da Bênção. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Rede Dias Dávila, Missão Gospel, Rede Ide Pregai. Estamos pela Gospel Jovem também. E estamos pela Melodia 98.3 FM, cobrindo toda a grande região metropolitana de São Salvador. Estamos pelo Facebook neste instante. Estamos por estes canais levando a comunicação espiritual na locução espiritual do bispo Daniel de Oliveira e com a sua voz vibrante para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pode ir compartilhando, porque o culto já começou. Estamos alegres e contentes, estamos felizes, porque ontem, a última quarta-feira do mês, a Igreja Catedral do Avivamento, a Igreja Forte de São Salvador, estava lotada pela manhã, à tarde e à noite menos pessoas. Tivemos ontem 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede. As multidões de católicos, evangélicos, espíritas vieram para pegarem gratuitamente o santo óleo da unção, vieram para receber a imposição de mãos, vieram para viver originalmente o avivamento que está batendo e permanecendo em nossas portas. Graças a Deus pela quarta-feira ontem. A igreja brilhava, a glória manifestou. Pessoas de outras denominações nos visitando, pessoas trazendo outras pessoas para conhecer a Catedral do Avivamento, a fonte inesgotável da unção de Deus pela fé que remove montanhas. Aquele povo ali ontem, na catedral, na sede, nunca irão esquecer daquele culto poderoso. As cadeiras da igreja brilhavam, as paredes brilhavam. Na visão espiritual, um refletor do céu refletia em todos os móveis e semoventes ali do grande templo do avivamento. A roupa das pessoas, cabelo, houve uma manifestação de luz espiritual no momento da prece poderosa e da palavra original. Graças a Deus pelo grande dia de ontem. Mas é aquilo que eu falo e continuo falando. Desde o dia 25 de julho, eu vivo um verdadeiro avivamento em minha vida. E este avivamento eu não posso guardar só para mim. Eu não posso tê-lo só comigo. Eu tenho que ser uma fonte. Eu tenho que ser um rio de águas de vida para quem está em um deserto ou está sedento por uma vida com Deus.
O avivamento veio desde o dia 25 de julho, particularmente para mim dar ao povo de Deus. Por isto nós estamos aqui, com esta rede de rádios. E agora, com um grande e poderoso grupo de cobertura espiritual pelo Bom Dia Espírito Santo, que começamos na terça-feira. Pessoas até da Alemanha ontem entrou no grupo, Suíça, pessoas da França, Holanda, Brasil, do Iapoque ao Chuí, já estão participando do maior grupo de oração, cobertura espiritual do Brasil. O grupo do Bom Dia Espírito Santo. E você pode também participar acessando o link do nosso programa que está aí no Facebook, para que você possa fazer parte deste grupo de cobertura espiritual. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Estamos vivendo um ótimo tempo, no mundo espiritual particularmente. Estamos vivendo um derramamento de avivamento e de glória, porque o canal é limpo, o altar é limpo, a água é limpa, o pasto é verde, o pão não é maná, é pão. O versículo não é de alta ajuda, é o texto completo da Santa Palavra de Deus. O leite e o vinho é uma vida com alegria. O dízimo e a oferta é uma semente bem cuidada para formarmos uma lavoura de proteção, aonde a sombra do Altíssimo descansará. Venha conosco participar do grupo do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? Mas graças a Deus pela quarta-feira ontem. Olha quem já chegou para estar conosco: Nilda Santana, Marcos Sebastião, Greide Alves dos Santos, Aelson Costa. Sejam todos bem-vindos, porque o culto já começou. Não importa se você está aí em seu banheiro agora, não importa se você está na sala, na cozinha, no quarto, no carro, no ônibus, no metrô, no ferryboat, no aeroporto, na rodoviária, não importa se você está na maternidade, no hospital, o importante é que os seus pensamentos estejam voltados para Deus, cultuando a Deus de corpo, alma e espírito. Olha quem chegou para estar conosco: Jair Francisco, Greide Alves, Marisete Chagas, Nilda Santana. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de avivamento, de agradecimento pelo dia de ontem e de bênçãos para o dia de hoje, já nos preparando para sexta-feira, última sexta amanhã, quebra de maldições, e domingo, eita, domingo, Santa Ceia do Espírito Santo de Deus.
Vamos louvar a Deus, vamos com o hino do avivamento. Este hino faz parte do meu ministério de avivalista. Eu sou um pregador de avivamento, de ressurreição e de vida. O culto já começou, temos 21 minutos do culto. Este culto vai até 7 da manhã e você poderá entrar também no grupo do Bom Dia Espírito Santo para receber cobertura espiritual durante as 24 horas do dia. Oração, oração, não faz mal para ninguém, só faz bem, porque feliz é o homem e a mulher que tem alguém que ore por ele, com ele, para ele, através do poder sobrenatural do Consolador, nosso amigo, o Espírito Santo. O avivamento chegou! Bom dia, Espírito Santo. É uma nuvem de glória, aleluia. É, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nilda Santana, Sandra Regina, Edneide Arruda, Antônio Marcos Costa, escrevam: eu tenho o Espírito Santo. Profetizam, porque a Bíblia diz que é um só Espírito. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre guiando o nosso olhar, o nosso falar,
o nosso ouvir e o nosso agir. Um só Espírito. Eu não posso ter dois espíritos. Eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus governando o meu espírito, o espírito do ser humano, para juntos chegarmos à eternidade ao lado de Jesus. Um só Espírito. Eu não posso ter o Espírito de Deus e o espírito da avareza, ou do carnaval, ou da orgia, ou do prostíbulo. Eu não posso ter o Espírito Santo e o espírito da feitiçaria, da idolatria, ou de qualquer entidade maligna. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus, único, fiel e verdadeiro. Então escrevam: eu tenho o Espírito Santo. Ontem alguém me perguntava no culto da noite, no momento em que eu pregava ali no bairro da Liberdade, na sede da nossa igreja. E a pessoa me perguntou: Bispo Daniel, por que o senhor tem pregado pela cadeia internacional e aqui para nós sempre nestes dias sobre o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele está na terra, ele é o nosso ajudador, orientador, é o nosso consolador. Sem o Espírito Santo, o outro espírito mau ocupa o espaço para matar, roubar e destruir. Por isso que eu quero que vocês neste culto, aqui agora, profetizam para todos da sua família, do seu grupo de amizades ouvirem: eu tenho o Espírito Santo. Profetiza Evangelista Ari Mendonça. Profetiza Silmar Coelho também. Profetizam e digam para o mundo ouvir. Elionai Coelho dos Santos, aliás, eu tenho o Espírito Santo. Mariluce Mota profetiza que você tem o Espírito Santo. Eu tenho que ser aquilo que eu falo, que eu profetizo. Tem pessoas que falam que a sua natureza é violenta, é agressiva, é ruim. Tem pessoas que profetizam mal sobre si, mas feliz é a mulher e o homem que aprendem a dizer: eu tenho o Espírito Santo. Pastor José Antônio de Melo, o mineiro abençoado, escreveu: eu tenho o Espírito Santo. Mariluce Mota também. Estamos nestes dias falando muito sobre a terceira pessoa da Trindade augusta e divina. E domingo, a Santa Ceia do Espírito Santo. Porque março, há 46 anos, eu prego e falo sobre o Espírito Santo. Março, para mim, há 46 anos, é o mês maior, porque eu falo sobre o Consolador, aquele que precisa estar conosco e em nós, nos orientando, apagando da nossa memória todo o passado que nos faz sofrer. E ele pode fazer isso. E é o Espírito Santo que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo
quem vai te convencer em você patrocinar a pregação do Evangelho para todo mundo por esta internacional rede. É o Espírito Santo que vai te convencer, viu, Renildes Paixão, em você entrar também no maior grupo de oração do Brasil, do Bom Dia Espírito Santo, acessando o link e compartilhando com seus. Se o Espírito Santo não te convencer, quem te convencerá? Profetizam? Eu tenho o Espírito Santo. Vocês sabiam que a Santíssima Trindade, ela é representada por um triângulo. O triângulo é uma peça da arquitetura, da construção civil. Nada se constrói. Tem que ter um triângulo nas mãos para medir os ângulos daquele edifício, daquela casa, daquela máquina, daquele local de trabalho. O triângulo fala dos 3 ângulos iguais, para que na arquitetura, na construção, um prédio se levanta com todo nível de segurança. O triângulo representa a Trindade augusta e divina. 3 ângulos iguais. O Pai fez a obra na terra através dos profetas e patriarcas. Entendam? Por isso que Jesus é chamado de o sábio arquiteto do universo. O Pai fez a obra através dos patriarcas e profetas e salmistas. E através dos profetas prometeu enviar o Filho, o segundo Adão, Jesus. E Jesus veio, e a profecia se cumpriu. A segunda parte ou ponta do triângulo fechou. Aí, depois que Jesus ressuscitou, ele fala lá em João capítulo 14, eu não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para vocês na pessoa do Espírito Santo. E cumpriu-se Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. No dia de Pentecoste, oficialmente veio o Espírito Santo. E Jesus chegou a dizer, para que fique convosco para sempre, viu, Vânia? Para sempre. Nós oramos em nome do Pai, nós oramos em nome do Filho, nós oramos em nome do Espírito Santo, mas os 3 é um só. Os ângulos são iguais. As profecias já se cumpriram. A última profecia que falta cumprir é o arrebatamento da igreja. Por ele, o Espírito Santo, ele está na terra preparando a noiva para encontrar com o noivo. A maior missão do Espírito Santo hoje é consolar, é fortalecer, é preparar a noiva para o último acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento da igreja, aonde todo olho verá a volta de Jesus em glória, depois do arrebatamento invisível. O Espírito Santo precisa, eu tenho que dar lugar ao Espírito, para ele vir e fazer morada e me preparar.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e voltava, porque ainda não era o tempo dele. O tempo dele foi depois da ressurreição do Cordeiro ressurreto, que foi circuncidado por nós, e o sangue derramado para abrir as janelas e as portas dos céus. Está entendendo, Francisco? Está entendendo, Marcos? Está entendendo, o europeu Gênesis Souza? Escrevam: eu tenho o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem uma missão de confortar, de consolar, de convencer, de tocar, de limpar as vestes da verdadeira noiva do Cordeiro. Está entendendo, cotidiana? Fabiane, escreva Fabiana, escreva cotidiana. Eu tenho o Espírito Santo. Ele está na terra. Ele um dia sairá da terra. Termina-se o tempo dele. Fecha-se o triângulo da Trindade augusta e divina. Hoje, Jesus está sentado à direita do Pai. A Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, ele subiu e assentou-se à direita do Pai. O Espírito Santo foi enviado para estar na terra preparando a noiva. Mas um dia o Espírito Santo sairá, terminará sua missão. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito e a noiva, Apocalipse 22, estão dizendo: volta logo, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito tem pressa. O Espírito Santo tem pressa de voltar. Ele não voltará sozinho, ele levará a noiva fiel, verdadeira, sensível à voz do Espírito, para estar com ele para sempre. O Espírito Santo não é um vento. Ele veio em forma de vento, ele veio em forma de sopro, mas ele não é um vento. Ele é uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, augusta e divina. Então fecha-se a ponta do triângulo, os três ângulos iguais. O arrebatamento da igreja termina. Estaremos com ele na glória para sempre. E haverá um só pastor e um só rebanho. E eles estarão juntos, porque a missão foi cumprida. Pai, Filho e Espírito Santo, e a noiva, que somos nós, a igreja amada. Março, o mês do Espírito Santo. Domingo, a Santa Ceia do Espírito Santo. E eu vou pregar domingo na Santa Ceia do Espírito Santo, capítulo 14 do Evangelho que escrevera João sobre o Consolador, que o mundo não pode receber, e não pode mesmo, rapaz. O mundo tem um outro espírito, mas eu posso. O Fabrício pode, a Tatiana pode, a Damiana pode. Sabe por quê? Porque ele habita em nós e estará conosco. Uma das simbologias do Espírito Santo é a pomba. Foi a pomba que levou o ramo de oliveira até a arca onde estava o patriarca Noé. Só a pomba podia levar o galinho de oliveira, que representa um novo tempo para o novo povo, desde a antiguidade até os dias presentes. A pomba é uma ave limpa,
Se você abre o papo de uma ave, você encontra um papo cheio de tantas coisas que ela alimentou. Mas se você abre o papinho de uma pomba, você encontra uma pequena bolsinha de água cristalina. A pomba representa o Espírito Santo. A pomba do Espírito é uma ave limpa. A pomba não é presepeira igual o pardal, o assanhaço, o canário da terra, o gavião ou sabiá. A pomba, ela geme. Está escrito na Bíblia, Isaías capítulo de número 38, que a pomba, ela geme. Você já viu a pomba cantando? Sabe como a pomba canta? Ela não canta, ela geme. A alma da pomba é ungida pela alma do Espírito. Na arca de Noé, ela levou um galho de oliveira. No batismo de Jesus, ela estava presente em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. Outra simbologia do Espírito Santo é a água. Ninguém segura a água. E ninguém segura o mover do Espírito. Ninguém pode viver sem água. E nenhum ser humano espiritual pode viver sem a presença do Espírito Santo. Ele morre. A segunda simbologia do Espírito Santo é a água. A terceira simbologia do Espírito Santo é o sal. Você pode fazer uma comida bonita para sua família comer, mas se não tiver sal, não tem vida aquele sabor. É o sal que desperta o sabor do tomate, do pimentão, do coentro, da cebolinha, da cebola e do alho. É o sal que dá o sabor. Se eu não tiver o sal, que é o Espírito Santo, eu serei um pastor sem vida, passando morte para o povo. Primeira simbologia é a pomba. Segunda simbologia do Espírito é a água. Terceira simbologia é o sal. Quarta simbologia do Espírito Santo é o fogo. Aleluia! Línguas de fogo. Por que o fogo? Porque o fogo queima, o fogo purifica, o fogo gera restauração, o fogo transforma até as matas para nascerem uma nova plantação. O fogo é a quarta simbologia do Espírito Santo. Qual é a quinta simbologia do Espírito Santo, bispo? O vento. O vento estava presente na abertura do Mar Vermelho. O vento estava presente no dia de Pentecostes. O vento do Espírito é a quinta simbologia do Espírito Santo. Qual a outra simbologia do Espírito Santo, bispo Daniel de Oliveira? Podemos dizer, é o óleo da santa unção. Se você perder a unção, perde o brilho. Se você perder a unção, você perde a capacidade de mover seu dínamo, seu dinamismo e a
apaga o pavio da sua dinamite espiritual. A sétima simbologia do Espírito Santo, eu posso dizer a vocês, é a mirra. É o que, bispo? A mirra. A mirra esteve presente na vida de Esther. A mirra está presente no perfume da noiva. Cantares de Salomão, capítulo 2. Diz que quando a igreja subir, ela terá o perfume da mirra. A mirra esteve presente no nascimento de Jesus. Quando os reis magos entregaram a Maria, José e ao menino Jesus ouro, incenso e mirra. A mirra esteve presente no nascimento de Jesus, no ministério de Jesus. A mirra estará presente no arrebatamento da igreja. A mirra esteve presente na morte de Jesus. Naquele momento em que os soldados romanos embebedaram uma esponja. Aquela esponja estava embebedada com mirra e colocou nos lábios de Jesus. Porque a mirra é um material que gera anestesia. Também é amarga como fel. O Espírito Santo não é uma invenção. É a terceira pessoa da Trindade augusta e divina. O pastor, o cristão, se ele não tiver o Espírito Santo, ele é um pregador morto. No altar, ele é um coach. Ele é um vigarista, ele é um malandro, ele é um ganancioso apenas. O Espírito Santo não se dá com traição, nem falsidade. O Espírito Santo não se dá com bebida que contém álcool. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, enchei-vos do meu espírito. Espírito Santo não se dá com carnaval. Deus não entrou na festa de Belsazar, ele apenas mandou a ponta dos seus dedos. O Espírito Santo não se dá com carnaval, nem com orgia, nem com prostíbulo, nem com cigarro, nem com cachaça, nem com maconha. Por isso que às vezes você, eu, nós temos que profetizar, eu tenho o Espírito Santo, trocar de espírito, repreender o espírito do mal e obedecer a palavra, a lei e ter o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. Foi ele que me mandou estar aqui e abriu para mim estas portas para formar este culto internacional e agora também o grupo do Bom Dia Espírito Santo. Tá entendendo, Vânia? Escreva, Vânia, escreva Daniel de Oliveira. Até o Daniel de Oliveira apareceu ali. O nosso diretor, o doutor Gilcimar, acordou tarde. Mas acordou, né, Gil? E já escreveu ali. O site, não, como é que fala? O link do grupo Bom Dia Espírito Santo. Como é gostoso, hein, irmãos? Como é gostoso, hein? Você ter o Espírito Santo.
ter os olhos iluminados, a língua iluminada, os ouvidos iluminados, e dizer: não vivo eu, o Espírito Santo vive em mim. Eu sou um candidato a morar na cidade de ouro, e quem vai me levar? Ei, Pachariandecais, é o Espírito Santo. A passagem já foi comprada, ele já pagou o preço por nós. É gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu de verão e dizer: bom dia, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo amanhã te trazer a catedral do avivamento, para tirar esta murrinha do seu corpo, esta cafubira, esta pemba, esta cultura maldita que você herdou dos seus tataravós, esta carga que pesa em seus ombros. Se o Espírito Santo não te ajudar, quem te ajudará? Amanhã é quebra de maldições, e domingo, aleluia! Tomara que domingo chegue logo, é a Santa Ceia do Espírito Santo. Eu estou falando aqui, estou me arrepiando dos pés à cabeça. Sabe por quê? Quando a gente fala dele com sinceridade, há uma manifestação invisível sobre nós. Escrevam: eu tenho o Espírito Santo. Profetiza Marta, profetiza Marisete, entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo, renuncia-se a si mesmo, toma sua cruz e deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Ô Fabiana, escreva, Fabi, eu tenho o Espírito Santo. Sabe por que esta obra é santa? Porque o Espírito Santo está no controle. Ô Ednei de Arruda. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Diz o noivo vem chegando. O Espírito Santo levará a noiva para encontrar com o noivo. É tipo Eleazar ou Eliezer. Canta, noiva. Só a noiva pode cantar este cântico. Aguardando ao entrar das portas. Canta, Maria do Carmo, profetiza: eu tenho o Espírito Santo, bispo. Canta, pastor Gilcimar. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém É isso aí, Damiana. obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém,
estamos encerrando fevereiro com saldo positivo de visão, de revelação, o saldo positivo de alma se rendendo, convertendo. Estamos terminando o mês de centenas de pessoas conhecendo a Catedral do Avivamento ali no Largo das Sete Portas. Pessoas que têm vindo dos 4 cantos da região metropolitana para conhecer a Catedral do Avivamento, a Igreja Forte da Bahia, de onde realiza o grande culto para todo o Brasil de 5 às 7 da manhã, frutos do nosso trabalho na Catedral do Avivamento. Então saibam de uma coisa: amanhã é um dia de quebra de maldições. Só o Espírito maior, repito, só o Espírito maior que habita em nós, que é o Espírito Santo, pode libertar o cativo e oprimido e quebrar as maldições. Amanhã a ministração é debaixo desta poderosa revelação. Domingo, Santa Ceia do Espírito Santo. Eu estarei pregando sobre Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do versículo 15. Vai abalar, porque março é o mês maior do meu ministério, do Espírito Santo. Já me preparando para 3 de abril, Sexta-feira Santa, onde o povo participará da comida de anjos para fortalecimento. Pão e água, o mesmo banquete servido pelos anjos ao profeta depressivo Elias. 3 de abril. Mas quarta-feira que vem é dia 4. Eu estava falando que é dia 3, mas é dia 4. E atenção, Bahia. E atenção, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Mata de São João, Pojuca, Catu, Passagem dos Teixeiras. Atenção, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Ilha de Maré, Ilha de Taparica. Porque quarta-feira, unicamente no horário pela manhã, estará no altar da catedral, unicamente na catedral, o especialista para a cura dos ossos. O que é isto, missionário? Entenda o que eu falo. Entenda o que eu falo. Cada um na vocação que foi chamado. Cada um na unção determinada. Cada um na visão estabelecida. Cada um na marca para marcar. É fácil de entender. Estará na catedral o especialista para a cura de ossos. Ele era paralítico na Avenida Paulista, em São Paulo. O profeta, este eu posso dizer que é profeta. Aliás, ele tem o dom da profecia. Divaci Ferreira. Paralítico da cintura para baixo. Andava num carrinho de rodas de rolimã ou no aparelho ortopédico. Mas Jesus o levantou
para ele te levantar. Olha que palavra, deu até rima. Jesus o levantou para ele te levantar e andar. Ele vai estar conosco. Deus usa ele como ortopedista espiritual para a cura de ossos. Muitos já o conhecem. E agora ele vem particularmente para estar na Catedral do Avivamento. Dia 4. Abre aí para mim, Márcio, aqui para mim. Ele vai estar na Catedral dia 4, dia 11, 18 e 25. Aliás, 4, 11 e 18. E na sexta-feira, dia 6, 13 e 20. Quartas e sextas de março. Ele estará na Catedral do Avivamento. Cura de ossos. Será um tratamento especial. Não existe o especialista para cirurgia. Não existe especialista para transplante. Não existe especialista para psiquiatria. Existem também o especialista espiritual para alguns tratamentos. Então, quarta-feira que vem, dia 4. Sexta-feira da outra semana, dia 6. Unicamente na Catedral. Você sofre dores na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, espandilose, reumatismo nos ossos, dor na coluna, nos ombros, nos pulsos, dores na escadeira, nos joelhos, nos tornozelos. A maldição da sua família é muleta, é cacetinho, é bengala, é aparelho ortopédico. Se creres, verás a glória de Deus. Ele vai estar na catedral ministrando a cura dos ossos a partir de quarta-feira que vem. Serão 6 cultos apenas na parte da manhã. E atenção, povo do bairro da Liberdade, porque nos dias 27, 28 e 29, o maior congresso de adoração da Bahia, no bairro da Liberdade. Meu Deus, aonde eu vou colocar tanta gente? Sem campanha, sem congresso, catedral e sede já está pequena. Aonde a gente vai colocar tanta gente? Mas a catedral é igual coração de mãe. Sempre cabe mais 2, mais 3, mais 1. Esta é obra do Espírito. Ontem, quando eu pregava e orava pelo povo na catedral e na sede também, as paredes brilhavam, as cadeiras brilhavam, o cabelo do povo brilhava. O Espírito me deu a interpretação. É minha glória neste lugar. Escrevam, eu tenho o Espírito Santo. Vamos adorar com Miriam, vamos? Canta, Miriam. Canta, pastor de Vaci Ferreira. Canta, evangelista Ari Mendonça, que agora é o meu evangelista ao meu lado na catedral pela manhã. Ele e sua bela esposa. O Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Só ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo.
Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não temas, porque Faraó e seu povo verão o que sou. Sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou. Já são 6h07. Pessoas aqui, Tatiana Castro. Bom dia, meu grande amigo Espírito Santo. Aqui já se inscreveu também no grupo do Bom Dia Espírito Santo. A Elson pedindo aqui oração por uma garotinha que está internada. O nome dela é Maitê, no Hospital Santo Antônio. Estaremos orando sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas aqui entrando. Teve uma que saiu por nome de Sol. Saiu por que Sol? Me diga aí. Porque às vezes as pessoas confundem este grupo com outras coisas. Este grupo é o grupo do Bom Dia Espírito Santo, de oração, de clamor e de cobertura espiritual. Fale comigo, cobertura espiritual. Fale de novo, cobertura espiritual. Feliz é o homem, a mulher, que tem alguém que lhe cobre com louvor, oração e intercessão. Cobertura espiritual. Por isso que eu não posso sair de debaixo da placa da minha igreja, Casa da Bênção. Porque eu tenho a cobertura espiritual da minha diretoria nacional. Cobertura espiritual é algo tão forte que só quem não tem o Espírito Santo é quem não entende. Como é importante alguém orar por mim e eu orar por este alguém. Este grupo do Bom Dia Espírito Santo não é nada mais nem nada menos para te dar, neste tempo de confusão, a cobertura espiritual. Você ter o seu altar, aonde entrega a lã e o leite, dízimo e oferta, aonde você recebe a cobertura espiritual. O grupo Bom Dia Espírito Santo. Você pode entrar em minha página no Facebook, entrar no grupo e ser membro do grupo Bom Dia Espírito Santo. Ouviram o que eu falei? Nestes dias difíceis, eu preciso de cobertura, eu preciso de oração, eu preciso de intercessão, eu preciso de uma palavra, eu tenho que ter meu altar, meu sacerdote, meu gasofilácio. Fora disto, é anátema. Escreva, Vânia. Eu tenho o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo é quem entende o que é cobertura espiritual. Missionário Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. Quero entrar no grupo, como eu posso fazer? Olha o link aí, ó, no Facebook. O link está espalhado, tá bem? E você acessa, dê o seu ok, compartilhe com seus parentes e amigos, porque o que é bom para nós
é bom para os que participam da nossa vida. Tá entendendo, Ana Maria Campos? Escreva aí, Ana, eu tenho o Espírito Santo. Então, entre neste grupo. Teve uma menina aqui, uma irmã, aliás, por nome de Sol, que ela saiu do grupo. Eu não sei por que ela saiu. Olha aí, pessoas escrevendo. Pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Fabrício acabou de escrever. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia a todos os irmãos. Edineide também. Olha aí. Pode entrar no grupo do Bom Dia, Espírito Santo. É o maior grupo de oração do Brasil. Deus me deu tanto avivamento que eu não fico quieto. Tá entendendo, Jane? Você já se inscreveu no grupo, Jane, do Bom Dia Espírito Santo, para que lá no seu trabalho, aonde você estiver, você esteja debaixo da cobertura espiritual. Solange voltou para o grupo. Bom. Por que ela tinha saído, hein, diretor? Delza Vitória. Então, irmãos, basta você escrever no grupo uma vez só. Tá bem? Já são 6h13. Deus abençoe dizimistas e ofertantes que me ajudam a estar aqui. Vânia, escreva aí, Vânia. Eu tenho o Espírito Santo. Você já faz parte do grupo do Bom Dia Espírito Santo? Este grupo não é só para cristãos, é para todo o povo de Deus. Não importa se é espírita, evangélico, desviado, excluído, excomungado, porque às vezes um pastor carnal excomungou você. Entre no grupo, tenha cobertura espiritual, o perdão dos pecados pela oração de um justo. Perdão dos pecados pela oração de um justo. Perdão dos pecados pela oração de um justo. Tá bem? Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque estas emissoras, algumas delas é 0800 e outras nós temos compromisso. E é através do dízimo, da oferta, que eu posso falar forte, que eu posso falar grosso, que eu posso falar com autoridade. É através da sua lã que me cobre e do seu leite que fortalece o meu ministério. Não ponha sua pérola entre porcos. Examine o terreno. Veja onde põe sua pérola, seu diamante, que é o dízimo e a oferta. Este é o link. Congela ele aí, Gil, já congelou. Do grupo Bom Dia Espírito Santo. Amém. Ao chegar na catedral amanhã, vocês vão ver lá no mural o link para você copiar também, como já está na sede. Tá bem? Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. Traga em minhas mãos amanhã, sexta-feira. Sexta-feira é dia de entregar dízimos e ofertas. E domingo, não compareça diante do altar da ceia de mãos vazias. Domingo, a entrega da lã, a entrega do leite, a entrega da pérola para o sustento da obra de Deus. E eu profetizo o gasofilácio de ouro brilhando ao lado do seu sofá bege. Aqui é um culto, e neste culto tem a parte da entrega da lã, do leite, para a glória de Deus. Coloca o hino da oferta e deixa Deus te usar, e o Espírito Santo, é lógico, te convencer. Eu venho trazer
Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer. Abra sua Bíblia. Pegue a Bíblia lá em cima da estante, do criado mudo. Pegue a sua Bíblia no porta-luvas do carro, no berço da criança, na bolsa. Pegue a sua Bíblia, Edineide, Marisete, Gilcimar. Abra a Bíblia. Evangelho que escrevera Lucas. Vocês que fazem parte do grupo Bom Dia Espírito Santo, que estão em cadeia com as emissoras conectadas, pegue a sua Bíblia. Encoste de lado aí agora o pão de queijo, o cuscuz. Encoste aí agora o celular, viu? Pegue a Bíblia. Abra sua Bíblia, Pastor José Genuíno. Fala para a pastora Tereza pegar a Bíblia. Será que ela esqueceu lá na casa da nora? Fala para ela pegar o carro e ir lá buscar a Bíblia. Lucas capítulo de número 24. Diz assim, versículo de número 46. Aliás, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que coisa linda, rapaz. Que o meu entendimento abra para compreender a palavra santa de Deus, as Escrituras. Às vezes a gente, antes de meditar na Bíblia, precisamos fazer esta simples oração. Abra, Espírito Santo, o meu entendimento. Escrevam, abra o meu entendimento. Ione, escreva Ione. Jane, abra o meu entendimento, Senhor. Aleluia. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, o que eu vou pregar, eu peço a Jesus. Viu, Silvia? Escreva, Silvia. Abra, Senhor, o meu entendimento. Maricelma, escreva, Maricelma. Profetiza, povo de Deus. Abra o meu entendimento. Porque às vezes o diabo fecha o nosso entendimento por causa das agonias da vida. Maria Santos já escreveu, abra, Senhor, o meu entendimento. Vânia já escreveu, Marisete também. Aqui é uma escola de profetas, é um culto internacional, é o maior culto do Brasil, da Bahia, para todos os estados. Quem é aquela ali? Cecil, diretamente da África Central, está dizendo, Senhor, abra o meu entendimento. Olha que coisa linda, rapaz. Aonde nós estamos indo, hein?
Então, a Bíblia diz, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Está entendendo, pastor Cecil, aí em Gana, Accra, capital de Gana? Está entendendo, Maria Catarina? Estou orando por Juiz de Fora, viu? Por Ubá, para que Deus tenha misericórdia da nossa grande e linda região aí de Juiz de Fora. Tá entendendo, Sônia? Escreva, Sônia. Senhor Jesus, abra o meu entendimento para mim compreender as Escrituras, para mim ir para o grupo do Bom Dia Espírito Santo e receber a cobertura espiritual. Abra o meu entendimento para compreender as Escrituras. Presta tua caneta aí, irmão. Vou até marcar este versículo. Nayara, escreva, Nayara. Abra, Senhor, o meu entendimento para mim compreender a tua palavra, Aricanta, Levala, Xiriandecais. Para mim entender o que o bispo Daniel prega, porque ele não é coach, ele é um evangelista com uma missão na terra. Escreva, Soçoca. Abra, Senhor, o meu entendimento para me compreender as Escrituras. Aleluia. Te canta lebale xiriandecais. E disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Abra o meu entendimento para mim entender a morte dele, a circuncisão que ele nos circuncidou pelo sangue da cruz. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só quem tem o entendimento espiritual aberto por Deus pode compreender o mistério revelado da cruz do Calvário por nós, miseráveis pecadores. Escreva, Tatiana, abra o meu entendimento. Escreva, Naira. Escreva, Maricelma. Escrevam, povo do grupo do Bom Dia Espírito Santo. Abra o meu entendimento. E em meu nome, aliás, assim está escrito. Assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. O segundo Adão ressuscitou para a Naira, para a Tatiana, para o Fabrício, para o Daniel, para a Sônia também ressuscitar. Tudo começou com ele, o Cordeiro, o Cristo de Deus. Agora vejam, e em meu nome, em nome de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, pregasse o arrependimento. Preste atenção que eu quero vos dizer. O pregador tem que pregar batismo nas águas, Santa Ceia do Senhor, arrependimento, confissão e remissão dos pecados.
O evangelho não pode ser só de versículos de alta ajuda. O evangelho não pode ser só com versículos de libertação. O evangelho tem que ter cabeça, tronco e pés e pernas. O evangelho tem que ser pregado completo. Se não for completo, o tripé da Trindade estará falha. Como tem um pastor aí que só prega alta ajuda pelas redes sociais e reúne milhões de pessoas. Não. Evangelho tem que ter princípio, meio e fim. A mensagem tem que ser completa, batismo nas águas com o Espírito Santo, Santa Ceia, altar, dízimo, oferta, libertação, salvação, ressurreição, arrebatamento da igreja. A turma hoje, rapaz, está pregando só o que lhe favorece o bucho. Tem um que fala, minhas ovelhas. As ovelhas nunca foi dele. As ovelhas pertencem a Jesus. Tem que pregar o evangelho completo. Cura, salvação, libertação, batismo, altar, obediência, Bíblia. Eu não posso viver só de versículos de alta ajuda. Não. Senão, eu estarei com a veste incompleta. Eu tenho que ter o capacete, a couraça, a espada, o escudo, os pés, calçado na preparação do evangelho da paz. Evangelho não é só uma parte que me favorece, ou que favorece a ovelha, não. A mensagem tem que ser completa. Eu não sei se vocês entendem o que eu prego. Porque é tanta água com açúcar nos altares. Eu não posso estar aqui pregando só libertação. Eu não posso estar pregando só um tema ou uma mensagem. O poder da palavra tem que ser completo. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Então diz, em meu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Por que, bispo Daniel, por Jerusalém? A Ione está dizendo sim, ela entende o que eu prego. Vânia também está dizendo sim, porque são pessoas que têm o espírito que eu tenho de evangelista. A evangelização completa, o banho completo. Você não pode ficar só lavando as mãos ou os pés. A limpeza tem que ser total. Em meu nome pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações. Tá entendendo, Fabiane? Começando por Jerusalém. Por que Jerusalém? A capital do grande rei, a capital da fé. E a nossa Jerusalém hoje é a igreja, aonde nós respeitamos a placa daquela igreja, amamos aquele altar e temos ali o nosso cantinho costumeiro. Tá entendendo, Anaildes? Você gosta, Vânia, do evangelho completo ou só de parte do evangelho?
Escreva, Vânia, eu quero mais e mais de Jesus, bispo. Tá entendendo, Fabiane? Tá entendendo, Sônia? Por isso que eu falo com vocês, entrem no grupo do Bom Dia Espírito Santo para receber a cobertura total, geral, espiritual deste veterano evangelista. Em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. Jesus falou com os apóstolos, vocês já testemunharam o que eu vim fazer. Aí ele fala assim, olha que palavra poderosa. E eis que sobre vós, vós quem? O carnal, o homem de Belial, o mundano, o adúltero, o beberrão, o carnavalesco? Não. E sobre vós, a igreja congregada, a igreja de Jesus, os discípulos, os servos do Senhor. Esta palavra, ela é de geração a geração. E sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Qual a promessa? Pela boca dos patriarcas e profetas, o Espírito Santo. A promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, fique na igreja. Não saia da igreja. O diabo quer te desigrejar por causa dos escândalos. Fica na igreja. Ame a igreja. Respeite a placa da igreja que te ungiu, que te separou, que te batizou, que te autorizou pelo Espírito. Ficai em Jerusalém, até que do alto... Isso aqui é tremendo, rapaz. Como eu amo esta palavra. Como eu acredito nesta palavra. Esta palavra faz parte do meu cardápio espiritual. Você está entendendo, Nunes Carvalho, Vânia Rocha? Escreva aí, Nunes. Escreva aí, Vânia. Eu tenho o Espírito Santo. Escreva para mim também, né? O bispo Daniel tem o Espírito Santo. Ou não? Examine-me, julgue-me e escreva a sua profecia para mim. O bispo Daniel de Oliveira da Bahia tem o Espírito Santo. Eita! Aí Deus vai me abençoar mais, né? E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Olha, fica na igreja. Santa Ceia domingo. Amanhã quebra de maldições. Área de libertação. Semana que vem cura dos ossos com o maior especialista da área do Brasil, o ex-paralítico. O mês do Espírito Santo. Escreva aí para mim, Rita. O bispo Daniel tem o Espírito Santo. É isso aí, homem. Isso aí, Vânia. Entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo. Rápido, aproveite o tempo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Que poder é este? É o poder da agronomia? É o poder da psiquiatria? É o poder da ONU? É o poder de um partido político? É o poder de um conhecimento acadêmico? Tá entendendo, Kátia?
Escreva, Kátia, eu tenho o Espírito Santo. Escreva, Marinalva, eu tenho o Espírito Santo. Escreva, Jane, o bispo Daniel de Oliveira tem o Espírito Santo. Escreva, Osana, eu tenho o Espírito Santo. Até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Este poder aqui, irmãos, é o dínamo que nos faz girar e voar nas asas do Espírito. Este poder aqui é o dinamismo, a presença e a palavra que te atrai. Você já viu aquele pregador que prega e não atrai coisa nenhuma? É uma água com açúcar. Mas tem outros pregadores que pregam e que no outro dia você quer ouvir mais. Porque ele tem o dinamismo. Às vezes você até muda de igreja, porque o que aquele servo fala preenche mais o seu vazio. Porque ele tem o poder, o dínamo, o dinamismo e a dinamite, que arrebenta com as muralhas do inferno. Escreva, Marisete. Marileide Neves, eu tenho o Espírito Santo. Verônica, cadê a sua profecia? Verônica, eu tenho o Espírito Santo. Então, irmãos, Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido de poder. Não poder econômico, não poder acadêmico, não poder da ONU, não poder do petróleo, não poder do ouro físico, mas o poder espiritual. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou, teu é o poder maior, o reino maior e a glória. É este poder que eu falo, é deste poder que eu falo, é sobre este poder que eu prego e vivo. Não é o poder de formação acadêmica, tudo isso é muito bom. Você ter conhecimento teológico, conhecimento acadêmico, conhecimento científico, conhecimento econômico, é muito bom. Mas o poder de Deus está acima de todos os demais poderes. Fica em Jerusalém, viu, Gilcimar? Se aquieta, viu? Fica em Jerusalém, Marisete. Até que do alto sejais revestidos. Porque um carro, ele roda? Porque ele tem uma peça que se chama bateria. Como está a sua bateria, hein? Escrevam, Bispo Daniel, a minha bateria está carregada. Carregada de quê? Do dínamo, do dinamismo, da dinamite. Carregada do poder de Deus. Eu me converti em 1968. A carga da minha bateria é a mesma carga. Eu não tenho altos e baixos. Eu não tenho dia forte e dia fraco. Eu creio na Bíblia e em minha salvação. Como está a sua bateria, Fabiane, Vânia? Carregada? Descarregada? O seu carro espiritual vai parar, viu? Profetiza. Eu tenho o Espírito Santo. Esse negócio de bateria é profundo, rapaz, Deus me deu aqui agora. Como está a sua bateria espiritual, Marisete? Você tem carro, Marisete?
Se a sua bateria descarregar, Marisete, o carro para. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu não tiver o Espírito Santo com o dínamo, o dinamismo e a dinamite, minha vida espiritual para. Como está a sua bateria, Jane? Ela está falando ali, missionário. Está faltando carga. Misericórdia, viu, Jane? É brincadeira, Jane é bateria carregada. Como está a sua bateria, Jositelma? Como está a bateria do pastor Teles? Está fraca? Profetiza sobre ele a glória do Espírito. Ela está me ouvindo. Ela só não entrou ainda no grupo do Bom Dia Espírito Santo. É pastora Jositelma, é uma bênção. Vânia, como está a sua bateria, Vânia? Seis horas e 43 minutos do culto, que começou às 5 da manhã. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Edneide está dizendo kkkk. Ó, Edneide, como está a sua bateria? Com carga ou sem carga? Está desligada da tomada ou está ligadona? Em Fabiano, Isaías 30, versículo 15. O que diz lá? Em Fabiano. Jesse Vitor. Como está a sua bateria, Jesse? Carregada do poder ou descarregada? Vigia, viu, vaza. Até que do alto sejais revestido de poder. Levou-nos fora de Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, se partiu deles e foi levado ao céu. E andando eles, voltaram com grande júbilo a Jerusalém. Estavam sempre no templo. Atenção para o último versículo. Depois que Jesus foi para o céu, olha para onde eles foram. O desigrejados entra pela porta e volta ao seu altar. A minha bateria está carregada, bispo, informa Ione Silva, a profeta da sua vida também, pela legalidade do Espírito. Adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo, aleluia, louvando, bendizendo a Deus. Irmãos, leiam, obedeçam o capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas. Qualquer um outro poder da terra tem que estar debaixo do poder de Deus, porque senão é anátema. Você está entendendo, Osana? Está entendendo, Fabiana? O poder do conhecimento acadêmico é para nós aqui na terra, mas acima deste poder está o poder do Espírito em nós. Você está entendendo? Íris,
Marian. É este nome mesmo? Irmãos, escrevam no grupo. Aí está o link do grupo do Bom Dia Espírito Santo. Só estou ouvindo aqui o celular. Pique-pique, pique-pique, pique-pique. É gente escrevendo. Ontem eu tive pessoas da Alemanha, França, Suécia, África, que se inscreveram no grupo e que disseram: este será um grupo para minha edificação. Raimundo acabou de escrever aqui. Claudiana Maria também. E tem gente escrevendo. É isto aí. Tá bem? Só de você estar neste grupo e recebendo a cobertura espiritual já é uma bênção. 6h47, lembrando que amanhã é sexta-feira, quebra de maldições. Alguém ali perguntando o endereço da catedral, Largo das Sete Portas, 446, domingo, Santa Ceia do Espírito Santo, Evangelho de João, capítulo de número 14, quarta-feira da semana que vem, o especialista para a cura de ossos entre nós, março, o mês do Espírito Santo, 27, 28 e 29, o grande congresso de adoração no bairro da Liberdade, vai abalar a liberdade. Dia 3 de abril, comida de anjos, pão e água para tirar a depressão espiritual. Tá bem, Sônia? Escreva Sônia, escreva Vânia, escreva Maeli, escreva Jane. Eu tenho o Espírito Santo. Ou eu estou com a bateria carregada. Tá no ponto, bispo. Avivamento. Está no ponto, bispo. Isso está dizendo, entrei no grupo, aleluia. Bachariande canta lebais. Deus está falando com a terra. Eu te agradeço, Jesus amado, pelas multidões que ontem estiveram na Catedral do Avivamento e na sede, para pegar o óleo da santa unção gratuito, o óleo da alegria, e para viver aquele instante de avivamento e cura e salvação. Te agradeço pelo dia de ontem. Pai, abençoa todas as pessoas que estão entrando no grupo do Bom Dia Espírito Santo, para fazerem parte da cobertura espiritual deste missionário da Ordem de Cristo. Pessoas de longe e de perto, que estão dizendo, eu já estou no grupo, eu quero entrar, outras pessoas dizendo, estão compartilhando o link, porque o que é bom para mim, é bom para minha família e amigos. Abençoa todos que estão compartilhando o link do grupo Bom Dia Espírito Santo,
que fazem parte do maior culto evangélico do Brasil por esta internacional rede, principalmente a Rádio A Voz da Bênção, a Rádio Cruzeiro da Bahia e a Rádio Melodia, por onde estamos sendo retransmitidos. Eu te agradeço pelo dia de ontem. Eu abençoo todos que estão compartilhando agora também este programa tão gostoso e abençoado, que as pessoas do outro lado estão recebendo entendimento para entender as Escrituras. Eu oro por todos. Eu consagro as águas que estão no rádio, peças de roupa, carteiras. Eu oro pela Sônia, pela Luz Moura, pela Tatiana, por todas as centenas de pessoas que me acompanham, estão entrando no grupo do Bom Dia Espírito Santo. Eu oro pelos dizimistas e ofertantes. Eles são a base do fundamento da pregação em rede internacional. São participantes do ministério que o Senhor deu a este veterano evangelista. Eu oro, meu Deus, e consagro peças de roupas, carteiras e objetos. Eu oro por estas pessoas que estão fazendo um voto, de amanhã, sexta-feira ou domingo, trazer em minhas mãos uma oferta de gratidão para a pregação do Evangelho em cadeia. Eu oro, meu Deus, eu oro pelo Brasil, eu oro pelo estado do Paraná, Santa Catarina, tenha misericórdia do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal. Eu peço a Deus pelo Distrito Federal. Eu oro em nome de Jesus pelo Piauí, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, estado do Maranhão, Pará. Oro pelo estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, estado do Espírito Santo. Eu oro pelo estado de Minas Gerais. Tenha misericórdia daquele povo ali da zona da Mata Mineira, cidade de Ubá, cidade de Santos Dumont, minha querida Juiz de Fora, toda aquela região que está sofrendo tanto, tenha misericórdia. Perdoa os pecados do povo do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia. Tua palavra diz que o justo às vezes sofre por causa do ímpio, mas o justo vai para o céu, o ímpio vai para o inferno. Mas perdoa os pecados da nossa nação idólatra, carnavalesca. Sara nossa terra. Eu oro pelo estado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Que a mão do Senhor abençoe o Brasil. Eu abençoo aqueles que agora estão compartilhando, pregando, porque a palavra aqui é original de um evangelista nato. Que a bênção os envolva, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus os ilumine sempre. Que a mão do Senhor vos envolva hoje
e para todo sempre. Em nome de Jesus.